Olá, esse é o quadro Arsenal Jurídico, quadro do canal Laboratório. Nós pensamos esse quadro com a seguinte proposta: a gente sabe que é muito comum que no dia a dia do cotidiano, das lutas, das mobilizações, o direito apresente para os trabalhadores mobilizados e para os dirigentes sindicais como uma questão enigmática, por vezes difíceis de serem desvendadas. A gente pensou que seria importante, como uma contribuição jurídica para a luta de classes como um todo, fazer um quadro em que a gente consiga contribuir para desvendar esse enigma, né? É um quadro que a gente se propõe a contribuir com essa formação, não só para apresentar as leis, né, para entender as leis da forma como elas são, mas também para apresentar uma visão crítica, para a gente pensar como elas podem ser, inclusive, diferentes, não só as leis, mas o mundo. Eu me chamo Kelly Borges e trabalho junto com a Thaís Jardim, Jerusa Pena, Felipe Bardelotto, e nós vamos conduzir juntos esse debate a respeito da negociação coletiva no serviço público. Por que a gente pensou esse tema? A negociação coletiva no serviço público, ela abrange aspectos muito interessantes dessa dimensão do debate jurídico, né? Tanto quanto com relação às lutas mais da prática, assim, as questões que a gente desempenha e se defronta na prática dos processos de negociação que os sindicatos fazem, os trabalhadores mobilizados fazem, quanto também remete a questões de debate mais estruturais sobre o sindicalismo brasileiro, sobre a luta e a legalização e institucionalização de algumas pautas. Então, a gente escolheu esse tema porque ajuda a contribuir na dimensão que a gente quer dar para esse programa e também porque ele reapareceu com muita força agora, a partir do projeto do PL 1893 de 2026, que propõe uma regulamentação para a negociação coletiva. Uma nova, além das outras que já existiram, e ele está tramitando atualmente em regime de urgência. Ele veio a partir de um decreto, de uma proposta do governo federal, que foi construída em conjunto com várias centrais sindicais, um grupo interministerial, e aí essa proposta foi apresentada pelo governo federal e agora está tramitando. A gente quer conversar um pouquinho sobre isso, mas um pouquinho sobre o histórico dessa discussão e dessa pauta, né? Eu acho que para a gente introduzir o assunto para o público, Então, acho que importante para a gente iniciar nessa discussão é entender o que é esse instituto da negociação coletiva, assim, né? A gente sabe que, historicamente, os trabalhadores se organizam, né, para discutir, reivindicar suas condições de trabalho. E o espaço da negociação coletiva é quando tu senta ali, né, os representantes dos trabalhadores, junto com os representantes dos empregadores, para discutir salário e demais condições da relação e da vida dentro do ambiente de trabalho. E na administração pública, né, por mais que as pessoas, num geral, possam imaginar que é diferente, né, o trabalho que acontece ali dentro do que acontece no âmbito privado, também é uma pessoa que está trabalhando, que está dedicando parte do seu dia, parte da sua vida para trabalhar, porque precisa de remuneração para poder viver. E a negociação coletiva, né, quando esses representantes dos trabalhadores e dos empregadores sentam para conversar, para discutir essa relação, ela também se dá no âmbito da administração pública, né? Antes dessa Constituição de 1980, mas o Instituto da Negociação Coletiva ficou meio no ar, assim, né? A gente viu que ficou meio no ar porque, para aumentar salário de servidor público, tem que ser por meio de lei específica, né? E aí entrou esse imbróglio aí, né? Como que a gente vai fazer para oficializar esse Instituto da Negociação Coletiva, se depende do Legislativo para aprovar esse aumento de salário, por exemplo, né? E desde então vem aí essa luta histórica dos servidores públicos que se organizam nos sindicatos, enfim, para obrigar que as administrações se sentem para conversar e para discutir essas relações de trabalho, né? O que é diferente hoje no setor privado, né? Que a CLT obriga, né, que, enfim, que os sindicatos sentem para conversar, que os empregadores, as empresas, enfim, sentem para conversar com o sindicato para discutir essas coisas. E eu acredito que, como a Jerusa falou, né, da obrigatoriedade das empresas, dos empregadores sentarem para conversar com os trabalhadores, é importante a gente também colocar algumas
ressalvas e diferenciações de como que acontecem as negociações coletivas no âmbito público e no âmbito privado. Uma das principais diferenças que tem é alguns limites, né, que acontece dentro do público, que na maioria das vezes depende de lei para ter efetividade da negociação. A questão também do orçamento público, enquanto no privado o orçamento da empresa, no público depende do orçamento. Como que funciona a questão de greve no privado? Tem uma questão mais ampla da greve, enquanto no público tem a questão dos serviços essenciais, então é de certa forma mais contida. E eu acredito que o principal é sobre a efetivação da negociação quando não há o acordo entre as partes. Enquanto no privado tem a opção do dissídio, né, que é através de uma decisão jurídica, vai para o judiciário, para a Justiça do Trabalho, no público não tem. Então, no PL tem a intervenção de um mediador, que ele não tem força normativa nenhuma, é mais para auxiliar as partes, enquanto no privado tem a intervenção do judiciário, que tem uma obrigatoriedade de cumprir o que foi determinado em sentença. Então, essa questão de diferenciação assim deixa a negociação coletiva no público muito mais desequilibrada, né, digamos assim. A gente, né, do pessoal dos movimentos aí de luta no serviço público, inclusive falam, né, que negociar as relações de trabalho não é só discutir salário, né, que é o que precisa ser aprovado por meio de lei específica, mas discutir num acordo coletivo, no acordo, enfim, né, da administração com o sindicato, pode ter elementos como, por exemplo, questões administrativas de combate ao assédio moral, ou das próprias condições de trabalho ali, né, de ter mais fomento para fornecer EPI para os trabalhadores da área da saúde, enfim. Não é só salário, mas é salário também, né, e salário precisa ser por lei específica, mas que não é só questões que são aprovadas por leis, né, tem outras coisas que também entram, né, nos temas de uma negociação ali do sindicato com a administração. Não, esse debate da institucionalização, da regulamentação da negociação coletiva é um debate, de certa forma, espinhoso, né? Não é um debate tão fácil de fazer. Em que pese, por exemplo, os servidores públicos não pudessem fazer greve antes de 88, efetivamente eles faziam greve antes de 88. A sindicalização não era permitida, mas as associações cumpriam o papel de um sindicato. E por vezes o que aparece como uma institucionalização do direito, às vezes vem para restringir algumas coisas, e acho que um pouco da nossa intenção é inclusive olhar para esse movimento geral que acontece com a proposta do projeto de lei, com a proposta de regulamentação da negociação coletiva como um todo, e pensar o que diferencia na prática os movimentos que acontecem hoje dos movimentos sociais que conseguem arrancar, sim, negociações coletivas, embora não estejam institucionalizadas, né? Mas conseguem arrancar negociações coletivas, acordos de greve, né? Avanços salariais, inclusive, negociações com o executivo e com o legislativo, do que é necessário para essa proposta que existe hoje, assim. Eu acho que essa discussão inteira a gente pode fazer em âmbito geral e pode fazer olhando para o projeto também, para as questões que são específicas do projeto. É um desafio, né? A questão do dissídio coletivo, ela é uma situação que, por exemplo, ela não está presente no texto legal, mas que prevê negociatas aí caso não surjam acordos de imediato entre administração e servidor público, né? Então, o projeto de lei, ele é relativamente enxuto, tem algumas poucas páginas. As principais questões que ele traz, eu acho, são relacionadas a justamente o calendário anual de acordos, né? Ou pelo menos uma negociação ao ano, podendo ser dispensada em caso de um acordo maior, né? Deixa para regulamentar para os entes, isso também é uma situação que é bastante polêmica. A gente sempre vê a questão de competência da União para legislar sobre municípios e estados. Em certo ponto vê uma violação aí, mas também em certos pontos a gente conta com a legislação federal para conseguir dar uma amenizada em algumas arbitrariedades que às vezes ocorrem em municípios que são com administrações mais conservadoras, né? Então o projeto de lei deixa para os entes regulamentarem o procedimento, exige que seja feito por ano. Uma coisa do projeto interessante é que
Ele não prevê a paridade, que é uma situação que às vezes contribui bastante para a gente conseguir uma conversa mais horizontalizada, né? Então ele prefere que seja paritária as mesas, e aí no caso do dissídio, retornando, né? Embora não se preveja um título executivo, talvez, do dissídio, né? Ele prevê que caso não consiga acordo, e isso está até em harmonia com a Convenção 151 da OIT, que é tentar acordo por mediação, né? Não está muito claro como vai ser esse procedimento, mas acho que esses são os principais pontos que a gente vê. Tem outros que são bastante polêmicos, e, a meu ver, é uma novidade do projeto, que é justamente a possibilidade da administração rever os termos do acordo depois de todo o procedimento. Então, a gente senta com a administração, negocia o que está acontecendo, analisa a lei, analisa a Constituição, vê o que pode e o que não pode, mas mesmo assim, quando termina, vai ser a administração que vai aceitar ou não o acordo. E aí são termos que às vezes talvez vai surgir um debatezinho aí, porque são meio vagos, né? O que é jurídico, uma análise jurídica do acordo. A viabilidade do acordo. E o que é um mérito, né? Um mérito é interesse da administração. É um polêmico. E num contexto que, assim, o processo de negociação coletiva costuma se dar a partir de um processo de mobilização dos trabalhadores. Então, chega lá num grande processo de mobilização, de trabalho de base, que culmina em algum momento numa negociação coletiva. E a administração pode, inclusive, concordar com o mérito ali para depois barrar juridicamente, como se aquilo fosse inviável né, por uma análise jurídica, sem nenhum efeito de obrigação de cumprimento daquele acordo. Acho que o que a gente tem de pontos críticos nesse projeto, que a gente pode falar um pouco mais sobre esses diversos pontos críticos que tem, né? Eu acho interessante porque talvez os pontos críticos eles não são nem sobre o que necessariamente está escrito, mas sobre um pouco as omissões que o projeto faz, né? Então, quais são algumas omissões que acabam gerando um pouco de incerteza, já que, no final das contas, muito embora a gente tenha uma norma que a gente tem que seguir, elas são seguidas ou não por pessoas, né? Então, as relações de poderes e tudo mais, elas sempre estão muito presentes. Na minha avaliação, só pelo fato de ter essa previsão ali de que, encerrada a negociação, o termo de acordo que sai, né, desse processo todo, ele sujeito ao mérito administrativo. Né, colocar sujeito ali, né, a questão jurídica, até pode ter um certo nível de razoabilidade, né? Vá que eles saiam do acordo e vê que é uma coisa impossível juridicamente. Mas colocar que fica sujeito ao mérito da administração, a mesma administração que indica, né, o representante de si para estar naquela mesa de negociação, por si só já acaba, na minha avaliação, acaba com a credibilidade desse projeto de lei valer alguma coisa, né? Porque o processo de negociação é justamente tu fazer uma negociação onde as partes têm equivalência, né? Instituir uma mesa de negociação é justamente porque a gente parte do pressuposto que os trabalhadores estão numa situação disparitária, né? Por natureza nessa relação. Daí, quando tu constitui uma mesa de negociação e o voto de Minerva, né, final ali, independente do que for discutido, vai cair no mérito administrativo, eu acho que esse, para mim, é o ponto mais crítico dessa minuta. E essa questão também faz parecer que essas prerrogativas da administração pública acabam tornando uma negociação, de certa forma, unilateral, né? De certa forma, meio até, talvez, falaciosa, no sentido de parece que está dando poder para o representante do trabalhador, sendo que no final da negociação, depois a administração pública pode rever o que foi acordado. Exato. É uma questão interessante, porque se presume, eu sinto que essa norma presume que o debate da legalidade, da constitucionalidade, ele é imune no período em que se negocia, né? E não é isso. É trazer para a institucionalidade o projeto, a possibilidade de negociação. É trazer ele para a legalidade, né? É para a gente conseguir que essa situação esteja guiada pela norma. E aí, por que é que de todo o resto, o único que não segue a norma seria justamente no momento em que a gente consegue sentar
com os representantes da administração e com o trabalhador para estabelecer os termos de uma greve ou de algum evento que seja importante para justamente servidores, né? Eu acho que tem questões importantes nesse projeto que não é só da omissão, assim. Eu acho que esse projeto realmente, ao puxar para a institucionalização o processo de negociação, ele restringe, ele cerca de alguma forma o processo que acontece pautado pela mobilização dos trabalhadores, assim. Eu acho que tem uma defesa importante de que as administrações públicas, por vezes, não negociam, né? Não entram nem na mesa de negociação, mas acho que isso inverte um pouco o papel do que a mobilização dos trabalhadores tem para instituir a mesa de negociação. E a partir de agora, a impressão que eu tenho é que esse projeto, na hora que ele estabelece etapas, quem dita o ritmo da negociação e a forma pela qual ela vai acontecer não é mais o movimento real ali do processo de lutas. Inclusive, ele prevê, né? As pautas têm que ser pensadas num momento específico, essas pautas não têm tanta maleabilidade para serem alteradas depois. Eles seguem etapas que não podem retornar ou recuar na medida que esse prazo foi perdido. Uma mesa permanente de negociação, então, eu acho que tem benefícios, por óbvio, na medida em que obriga a administração, mas eu tendo a achar que é perigoso esse grau de cercamento que o projeto faz num processo de negociação autônomo e coletivo dos trabalhadores, assim. E acho que isso ainda tende a se expressar mais ainda, porque ao mesmo tempo que ele não avança para obrigar a administração pública a cumprir o seu acordo, porque na prática não faz fala isso. sobre isso, né? Ele também ele cerca, né? Acho que ele obriga a sentar na mesa. Uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Essa é uma No mínimo, importante. né? No PL tá no mínimo uma vez. Mas podendo ser dispensado. Né? Não, mas acho que isso, para mim, é a principal omissão. É uma omissão bem importante, porque na prática, quando a gente analisa a relação entre administração e servidor, a gente percebe que o princípio da fundamentação, da motivação, ele tem uma finalidade de garantir um controle sobre os atos, né? Mas, mesmo assim, a gente vê alguns atos da administração utilizando de fundamentos para conseguir outros, né? Então, o fato de não ter punição, por exemplo, que é a omissão do PL, para utilizar uma mesa, toda essa conversa, todo esse acordo para ter efetividade, faz com que o parágrafo que diz uma análise de mérito e jurídica se torne ainda mais feio. Porque, bom, se não existe nenhuma punição para a administração pública, por que é que a administração pública não sentaria com os servidores, conversaria, prolongaria, esperaria o movimento abaixar e aí depois falaria que aquilo não tem compatibilidade com o sistema jurídico? Eu acho que pensar nesse movimento, assim, eu queria provocar o debate nesse sentido, assim, retornando o que a gente já acompanhou. Eu não sei se eu apresentei no começo do programa que nós somos advogados. A gente trabalha com advogados, só não tá falando um monte de coisa. A gente trabalha no escritório RVC, que é um escritório que acompanha servidores públicos nos seus processos de negociação, alguns sindicatos, etc. E aí eu queria provocar o debate nesse sentido, assim, retomando alguns processos de negociação que a gente já acompanhou por aqui. O que vocês acham que poderia ser diferente com esse projeto já aprovado? Assim, o que esse projeto traria de pontos tanto positivos quanto negativos, ou que seria capaz de alterar efetivamente alguns processos de negociação que a gente já acompanhou no serviço público? Um dos sindicatos que a gente assessora é o SINCA, né, aqui de Cachoeirinha, da região metropolitana de Porto Alegre, e por mais que ali não tenha, né, uma lei municipal regulamentando o processo de negociação coletiva, historicamente, os dirigentes eleitos, né, na comissão de negociação do SINCA se reúnem com a administração todos os anos para discutir as condições de trabalho, envolvendo salário, entre outras coisas. Se esse projeto de lei estivesse vigente da forma que ele está, né, por exemplo, ano passado, a gente não sentou uma vez só, né, com a administração pública municipal para negociar, né? A gente teve a negociação ali em maio, né, que dia 1º de maio é a data base, é quando tem que reajustar pela lei municipal. A gente fez todo o processo de negociação ali
no mês de maio, junho, e no final do ano, meio para o ano, a gente teve uma das negociações mais importantes para a categoria de Cachoeirinha, né, das profs de educação infantil, que há muitos anos lutavam pelo enquadramento, né, enquanto profissionais do magistério, e foram 2 processos, né, que tiveram várias reuniões, né, não sei, né, pela interpretação da lei, será que seria só uma reunião? Não sei, A né? lei fala de no mínimo, mas acho que isso das etapas é bem, né? As etapas que aconteceram lá parece que não seguem muito bem a regra Aquilo que tá ali na minuta, né? Tipo, Uhum. foram 2 processos, tipo, né? Na minuta até fala, né, que quando houverem muitas reuniões sem nenhuma decisão, que daí vem a questão do mediador, mas nesse caso nem... Pois é, e ali teve muito uma situação de conjuntura política, né, na negociação que a gente fez no final do ano passado. E aí, em que momento que eles iam falar que não tinha consenso? Porque na segunda reunião a gente achava que não tinha consenso também. Daí teve um rearranjo político, chegou na terceira reunião, a gente estava em um outro contexto. Imagina se na segunda reunião te colocasse um mediador ali, alguma coisa assim, ou um árbitro, né? Nessa proposta não tem a figura do árbitro, Ou mas... falasse em algum momento assim, as pautas desse ano já estão estabelecidas, não podem acrescentar colocar novas. outras. Sim, sim. Ou os dirigentes, os representantes já estão estabelecidos, a mesa de negociação. Não sei, não estou dizendo que o projeto fecha necessariamente para isso, mas acho que a institucionalização tem isso por característica, né? Que é, de alguma forma, restringir. A gente estava acompanhando o processo dos técnicos, né, da educação federal, que estão em greve novamente pelo cumprimento do acordo, né, de greve lá de 2024. Isso é uma prática na administração pública, né, os trabalhadores terem que entrar em greve por não cumprimento de acordos anteriores. Eu fico nesse exercício imaginativo, assim, pensando o que seria diferente para essa proposta, por exemplo, não tem capacidade de obrigar ao cumprimento daquele acordo que não foi cumprido em 2024, né? O que seria, por exemplo, uma possibilidade de avanço para a regulamentação da negociação coletiva. Que pese a gente sabe que não é possível que, por força de todas as questões da lei que a gente explicou no começo, as alterações de reajuste salarial para os servidores públicos têm que vir de lei, e aí o executivo não pode aprovar isso sozinho, nos termos de aumento salarial, mas tem alguns outros projetos de lei, de proposta de negociação coletiva, que tinham pelo menos indicações mais diretivas nesse sentido, né? De que o executivo se obrigaria a pelo menos encaminhar a proposta para a Câmara ou para, enfim, para o Legislativo. Então, é passível, tem possibilidade de mais avanço, assim. Tem uma situação também que eu acho que a gente tem um judiciário um pouco medroso. Se não tem uma legislação que preveja especificamente, é muito difícil que, com base na proteção da parte mais vulnerável nesse tipo de negociação, houvesse uma decisão que realmente levasse em conta essa disparidade de armas que já existe. Ter um termo de acordo não surgiria como um possível título executivo? Porque sem ter a proximidade do que o judiciário tem, e assim, os servidores, eles têm a justiça civil, a justiça estadual, a justiça federal, que ela é menos sabedora, né, dos processos de luta e disputa da classe trabalhadora do que a justiça do trabalho. Então ela já tem desse histórico de ser um pouco civilista, talvez, e que acaba exigindo uma formalidade que não necessariamente vai ser o resultado, mas que pode ser, talvez, uma proximidade de uma tentativa de cobrar do judiciário, por exemplo, dos técnicos das universidades que estão em greve. A gente tem um acordo, né? Os servidores têm um acordo. Por que isso não tem nenhuma força executiva? Cara, eu acho que a discussão da legalização, institucionalização, enfim, do estabelecimento da negociação coletiva no âmbito do serviço público, ele tem raízes assim muito profundas de discutir o caráter desse poder que a administração pública tem. Eu acho que entra num conflito principiológico até, né? Porque a gente fala supremacia do interesse público, autotutela da administração pública, mérito administrativo.
esse ser administração, assim, pela nossa doutrina clássica de direito administrativo, coloca muito poder decisório nessa figura de administração. Daí, como é que eu vou sentar com um sindicato e não sei o quê? Vou estar discutindo junto para fazer tal coisa, né? Enfim, eu acho que entra nesse conflito de doutrina mesmo, assim, né? Tipo, todas as pessoas que dizem o direito administrativo coloca que a administração tem essa capacidade aí para decidir sobre as coisas. Talvez o próprio fato de existir... E veja bem, que eu nem sei se eu sou tão a favor do projeto, tá? Mas talvez a própria existência da lei estimule que doutrinadores falem sobre o direito dos servidores. A obrigatoriedade. Dessa negociação. E reconheça como uma fonte do direito, no final das contas, né? Mas eu acho que pela doutrina clássica é muito fácil justificar a não regulamentação disso, entendeu? Até o PL ele fala nessa questão, né, de tentar diminuir a judicialização das demandas dos trabalhadores contra a administração pública. Então, acho que ele tem essa questão de frear, talvez seja isso, o judiciário ser medroso, mas já é justamente de excluir o judiciário desse conflito, né? Então, talvez o ideal fosse que o judiciário, talvez porque a gente está no meio do judiciário, intervisse, mas não é o que o PL tá... eu não acho que é ruim a previsão. A gente quer trazer o judiciário para isso, gente. A gente quer trazer o judiciário. A gente quer, não. Mas eu não acho que é ruim estar ali como um dos objetivos a redução de greve, porque no final das contas a gente não quer greve, né? Se não tem greve é porque as coisas estão... A gente só quer que seja cumprido os acordos das negociações. Eu acho que a greve, enquanto a gente não tiver uma sociedade com todas as... com os trabalhadores livres da exploração, a gente vai seguir reivindicando o fim da exploração. Então, portanto, a existência da greve ela é quase, espero, né, quase permanente enquanto existir essa sociedade, assim, o capitalismo. No Estado de Direito, né? Se não tem greve no Estado de Direito, o que a gente... Mas eu acho que o projeto em si, ele ainda, para além do debate geral que a gente está fazendo aqui de institucionalização dessa luta, né, de cercamento dessa possibilidade dos trabalhadores se decidirem, inclusive, o próprio movimento ter condições e ter força e se reconhecer enquanto protagonista dos processos, né, reivindicatórios de luta e de conquista. Acho que tem também o que é um projeto muito recuado, próximo a outros que a gente já teve acesso, né? Ou já acompanhou, como, por exemplo, acho que é o PL 1726 aqui de 2023, que é do senador Paulo Paim, que tem a previsão, eu falei anteriormente, né? E tem vários outros aí que se propõem a atuar sobre isso. Cara, esse projeto do Paim, a gente... eu olhando, assim, eu achei... Ele tem vários pontos bem positivos, assim, né? E acho que, em especial, por ter essa vinculação de cumprimento daquilo que foi acordado. Então, por exemplo, as pessoas falam, não dá para instituir mesa de negociação no serviço público, porque tudo tem que ser por meio de lei, e o executivo não aprova a lei, quem faz isso é o legislativo. Mas ali coloca que, saindo esse acordo, o executivo, né, diante da sua competência, ele tem que enviar o projeto de lei pro legislativo. Daí chegou no legislativo, o movimento faz outra luta, assim, mas só de ter isso, de se comprometer a enviar, já é fundamental, assim, né? E aí, enfim, daí entra naquela outra discussão, mas o executivo, ele tem o mérito administrativo para enviar o que ele quiser, né? Como é que vai instituir agora um novo instituto jurídico e vai obrigar ele em consenso, né, consensualmente, enviar um projeto de lei pro legislativo? E será que esse projeto de lei, fiquei pensando agora, será que ele teria força suficiente para convencer uma administração de negociar, sim, porque veja bem, né? Sentar na mesa de negociação não obriga ninguém a negociar, Acho que é mais sobre o cumprimento. Mas nesse do Paim fala que tem que colocar ali, a administração tem que colocar um representante que esteja apto a negociar. Ele fala, tipo assim, diz, não pode colocar qualquer pessoa, né? Nesse último que tem aqui agora, não coloca ali qual que é a característica daquela pessoa que tem que estar ali, né?
Eu acho que a gente teria que, em algum momento, fazer aqui, essa conversa com dirigentes sindicais também, Isso é importante. e com trabalhadores que passaram por esse processo e vivenciaram em algum grau essa dificuldade da ausência de negociação, para entender o quanto que existe esse impacto, a obrigatoriedade de negociar em si, né? Porque acho que da onde a gente acompanhou, ou pelo menos eu acompanhei esses processos, me parece que o que determina uma negociação realmente acontecer, e eu não estou falando de mesas de negociação, porque acho que se abrem mesas de negociações, inclusive com pouca finalidade de negociar, da negociação efetivamente acontecer, é o movimento colocado pelos trabalhadores que impulsionam esse movimento, né? Impulsionam inclusive a conquista de direitos, porque a negociação, ela é isso, né? Ela é uma forma que os trabalhadores conquistam direitos, por vezes, sob determinadas formas que algumas delas... Claro, ano passado, quando a gente conquistou o enquadramento lá das profs de educação infantil em Cachoeirinha, não foi por causa da mesa de negociação em si, né? Das várias reuniões que a gente teve, mas porque elas já estavam em estado de greve desde o início do ano, né? Quase 500 profissionais que estavam ameaçando entrar em greve. E se as professoras de educação infantil param em Cachoeirinha hoje, a cidade paralisa, assim, né? Porque são vários estabelecimentos e isso muito mais do que a advogada ou o advogado que sentou ali para negociar os termos jurídicos, muito mais que isso, essa pressão, essa conjuntura na cidade fez com que eles, enfim, né, sentassem e pensassem. Nesse sentido, parece que a mesa de negociação foi à rua, né? A greve é potência. Exatamente. Ela acaba sendo resultado disso, né? Acaba sendo resultado dessa mobilização para conseguir efetivar ali o direito que se busca. Então, ter a mesa por ter só a mesa também. Porque eu tava assim, né? porque a lei vai ser boa, porque tem lugar que nem sentam, mas não senta por quê, né? Qual que é o nível de mobilização, né, nesse local, assim, né? E aí ter só. E daí isso também é uma coisa, assim, tá? Nesses locais onde a gente não consegue se organizar muito, né? Tipo, tem poucas pessoas que estão ali dispostas pelos N motivos, né? Enfim. Mas daí uma lei dessa, onde não tem uma direção ali sindical de meia dúzia de pessoas que estão tentando lutar, mas não tem capacidade de mobilização grande. Uma lei dessa serve pra quê? Tipo, para ter uma mesa protelatória, pró-formal, para dizer que está acontecendo. Porque essa lei pode ensinar um movimento sindical, no final das contas, para um lugar que não tem muita movimentação, né? Exato. A direção sindical, não, eu já sei que o governo vai sentar comigo de qualquer jeito. Então é isso. É um pouco desse debate inteiro que a gente faz, né? As liberdades sindicais, quero falar bobagem aqui, mas as liberdades sindicais tem 3 pilares, que é o da associação, liberdade de associação, liberdade de greve e a negociação coletiva como os 3 pilares ali. E os servidores públicos passam um a um por esse processo de, em algum grau, controle ou institucionalização ou reconhecimento desse direito. E aí o reconhecimento... Só que isso não é necessariamente constitutivo, porque isso já existia antes, como a gente falou, né? Tanto a possibilidade de associação quanto de greve. E aí o que aconteceu na greve foi isso, a greve dos servidores públicos é reconhecida, né, pela Constituição Federal, mas logo um tempo depois, na verdade, o Supremo aplica a lei dos trabalhadores privados para os servidores públicos, e aí isso tem impactos significativos, assim, na possibilidade de fazer greve, inclusive pensando numa greve dos trabalhadores como em seu conjunto, assim, dos serviços essenciais, entendimentos do tipo, servidor público não pode parar completamente o setor por ser serviço essencial, e isso tem impactos importantes na greve. Porque acho que pese antes fosse, assim, tentando fazer um comparativo do que acontece quando alguns fatos da realidade são transformados em lei, né? Ou em direito, porque isso, de alguma forma, ao mesmo tempo que reconhece, restringe como não pode ser feito. E aí isso tem alguns impactos, assim. Mas acho que é um debate complexo, interessante, que a gente precisa fazer, não entre advogados, por óbvio, né? No conjunto, de quem está aí na frente das trincheiras, que está lidando com esses problemas do cotidiano. Para além de todas essas questões, acho que é importante ressaltar que existe um aspecto do projeto, né, que é a respeito da representação sindical, que tem uma previsão
diferente do que é atualmente de alteração da 8.112, da licença para mandato classista ser com remuneração, que atualmente é sem. E acho que esse é um aspecto muito importante para efetivação, na verdade, da liberdade sindical, né, do direito de associação, porque sem as pessoas, sem a liberação, sem as condições financeiras para tal, é difícil, hoje em dia, a gente conseguir, mesmo para a questão de sobrevivência dos trabalhadores que vão se colocar A 812, ela não né? proíbe, né, a remuneração, só diz que o trabalhador sindicalista ali, ele vai ter direito à licença, mas não fala sobre remuneração, né? Eu acho que ela fala que é sem remuneração, mas não tenho certeza. É? Não tenho certeza. Tá. Posso estar Eu enganada. acho que Mas, sim. mas tem essa alteração importante da lei, que é agora, a partir de agora, falar com remuneração. Mas eu não sei se realmente, né, já tinha, se antes não mencionava ou se afirmava que era sem remuneração. O que acontece muitas vezes é que os sindicatos acabam dando conta de financiar as liberações para garantir o funcionamento da estrutura, né? Interna, enfim, outro grande debate. Sim. Mas o que vocês acham, assim, diante de tudo que está colocado, toda a complexidade que é o debate de negociação coletiva, o que vocês acham que uma norma como essa, no contexto brasileiro, pensando na Constituição que nós temos, né, de separação dos poderes, nisso que está colocado, nesse cenário que está colocado, o que poderia ser uma pauta de reivindicação para negociação coletiva? Ou o que uma norma dessa poderia ter para ter uma eficácia, assim, diferente do que a gente parece que está concluindo que tem nesse projeto de lei? Eu tenho medo de dar uma resposta meio idealista, mas eu acho que é muito importante que seja garantido nessas negociações ter meio que uma livre criatividade, assim, para pensar o direito. Porque eu acho que no direito a gente costuma falar muito sobre fonte da norma, né? Fonte do direito, e aí vai buscar em princípio, em norma, vai buscar em jurisprudência com a crescente judicialização, né? Mas tem fatos que ficam de fora, que a norma ela pode surgir da nossa própria experiência, e principalmente, pode não, mas deve surgir da experiência do trabalho, né? E se a gente for parar para pensar, inclusive fazendo um gancho com um texto que a gente recentemente publicou lá no site do escritório, é que boa parte do direito ele surge de reivindicações de públicos que não eram reconhecidos pela norma. E por mais que isso fosse um prejuízo, era também uma vantagem, porque permitia com que esses públicos pensassem com mais criatividade. O que é ter um 13º, mesmo ano tendo 12 meses? Ou, sei lá, o que é uma licença maternidade? Essas situações, elas não cabem dentro de uma lógica contratualista, que é o que geralmente segue principalmente a justiça estadual, federal, não do trabalho, assim, né? Então, se a gente interrompe, e por isso que ainda me dá medo, porque ao mesmo tempo em que a Constituição ela garante o direito à saúde, ela também tem teto de gastos. O teto de gastos precisou ser flexibilizado durante a pandemia, porque ele não ia dar conta, todo o cenário horrível que foi, seria piorado. Então, ao mesmo tempo que a gente fala sobre fazer uma análise constitucional, não é a Constituição o fim do que a gente quer pensar para guardar a nossa saúde, para guardar o nosso bem-estar. Então, ter limitações da criatividade, especialmente do elemento da possibilidade de greve da negociação coletiva, para mim esse é o ponto. Acho que esse que tem que ter uma segurança de que a greve, a negociação coletiva, elas podem gerar criatividade para os movimentos e não restringi-los apenas, sabe? Uma coisa que eu não falei no início, que estava na minha cabeça para falar, é que hoje o Brasil ele está em dívida, né, com a regulamentação da negociação coletiva no âmbito do serviço público, que das várias convenções da OIT que o Brasil ratificou, ele ratificou a 151, que é a convenção que fala da relação de trabalho do trabalhador da administração pública e da administração pública. Dentre as várias previsões que tem nessa convenção, fala ali no seu artigo 7º, 8º, eu acho, que deve-se fomentar esses espaços de negociação, espaços de resolução consensual dos conflitos, né, os termos que eles utilizam em especial no direito civil.
e que desde a ratificação ali de 2010 houve, né, uma discussão interna para regulamentar isso, nunca foi regulamentado. Não sei se aquela época também teria sido a melhor época para se regulamentar, enfim, mas que o Brasil hoje regulamentar a negociação no serviço público não é apenas uma reivindicação de interesse, né, de um interesse que os servidores têm, mas que é um direito que ele precisa, pela lógica formal hoje, ser regulamentado, tanto pela Constituição de 88, quanto pela Convenção ratificada. E aí, para mim, né, pensando numa norma ideal, isso é muito difícil de se pensar, mas acho que são duas coisas que para mim teriam que ter indispensavelmente, assim, né? A paridade na constituição da mesa, que, enfim, né, não tivesse esse voto de Minerva ao final da negociação da administração pública e que nessa própria lei existisse ali indicativos dos elementos que fizessem a administração cumprir aquilo que foi determinado naquela negociação. E também, pensando agora mais uma coisa, né? Eu acho, isso também pensando, será que eu não vou ser idealista? Mas, sei lá, tem um artigo que falasse assim, toda vez que surgir conflito entre os trabalhadores e a administração, negociação. Pode ser qualquer espécie de conflito. Então, a categoria dos enfermeiros daquele município estão com essa demanda. A administração pública tem que sentar com a representação daquela categoria para conversar, tipo, como se fosse obrigação mesmo, né, de sentar para negociar e resolver aquele conflito que nasce ali, né? Enfim, para mim seriam essas coisas, assim. Eu penso só num artigo que tem uma obrigatoriedade de cumprimento da negociação. Isso é bem importante. E uma questão do orçamento também, né? Porque como a questão administrativa depende de orçamento público, que tivesse algo assim na lei, se ela, enfim, né, entrasse em vigor, se o PL entrasse em vigor. Mas para mim o principal, lendo o projeto, é só uma obrigatoriedade mesmo. Porque senão tudo parece que é só questão de papelada e mesa de negociação. E tudo fica muito fechado ali, né? Uma mesa de negociação, tudo para não judicializar, diminuir as greves, mas no final não tem um cumprimento efetivo. Então, acho que, dentre outras coisas, para mim o principal mesmo é só uma ordem de cumprimento do acordo. Concordo. Da negociação. É complexo, né? Até esquentou um pouco. Eu acho que é um debate muito interessante. A gente precisa fazer todos os limites, né? Tem um debate por trás, assim, questão toda uma tradição, um debate sobre o sindicalismo e o caráter do sindicalismo no Brasil, né? Do sindicalismo, da legalização, da luta da legalidade, sindicalismo livre. Inclusive, a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso depois. Mas acho que o exercício de reflexão sobre o que poderia ser diferente daquilo que nos beneficia enquanto trabalhadores, né, e nos coloca em posição menos desvantajosa do que a que estamos hoje, é um debate que a gente precisa fazer como um exercício de reflexão, assim, entendendo mesmo que, no fim das contas, né, para a gente não ficar caindo também numa espécie de insígnia que só a luta é que faz a diferença, e é verdade, não estou negando isso é verdade, mas para a gente conseguir avançar também em estratégias, pautas, né, táticas, etc. Que é um debate complexo. Eu acho que isso que a gente está falando, o debate é grande mesmo, a gente está chegando agora no fim do debate, para a gente não ficar aqui durante tanto tempo. Rende, né? Rende. Tem muita coisa para falar. E assim, só para não parecer tão idealista, eu só tiraria o artigo que fala que vai pra administração aceitar ou não, tá? Pra mim é esse o ideal, tá? Era isso mesmo. É difícil, era né? isso que eu acho. Pessoal, esse foi o nosso debate. Mandem perguntas, se for o caso, né? Mandem perguntas aqui nos comentários ou mandem para a página do canal. Espero que tenha sido um debate que contribua de alguma forma para os processos, né? Para a intervenção na realidade. Curte, compartilha, manda para o pessoal aí. E até o próximo.